Palmas para Vanessa. Seja bem-vinda, Vanessa. Olá, muito obrigada. O palco é todo seu. Tudo bem, muito obrigada. Nossa, que prazer estar aqui, pessoal. De verdade. Estou aqui muito feliz com essa oportunidade. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Vanessa Mosca. Hoje eu sou uma profissional em carreira T, então eu atuo de forma generalista e especialista, né, em determinados temas. Eu sou do ramo de recursos humanos. Atuo há mais de 16 anos com o RH, então já passei por empresas nacionais, multinacionais, trabalhei com projetos globais, projetos nacionais, e hoje o meu principal papel é atuar com transformação digital para negócios e RHs, né? Porque a maior dificuldade para quem não tem acesso a vocês é como que eu consigo acelerar as minhas entregas, os meus resultados, dentro da organização de forma assertiva e flexível, né? Então, hoje, mais do que nunca, a gente inicia uma nova era para a humanidade através das inteligências artificiais e de todas as outras ferramentas que nós temos, né? Porque, por mais que esse ano é o ano do hype, né, da IA, nós temos uma série de outras ferramentas e que as pessoas não conhecem. Então, meu principal papel é ajudar essas pessoas, né, esses profissionais, essas empresas, a trazer para dentro das suas organizações. E o tema que eu escolhi hoje para trazer e conversar com vocês que estão aqui no presencial e para você que está em casa, é a respeito de Sociedade 5.0, o futuro do trabalho e a inteligência artificial. Por que eu decidi trazer isso? Porque a Sociedade 5.0 é para onde nós estamos caminhando, né? Então, quando nós falamos de inteligência artificial, nós estamos olhando uma cena de um filme que é muito maior. E a ideia da Sociedade 5.0, ela surgiu justamente no Japão, lá, né, nessa região ali do Japão, do Oriente, por conta dos avanços tecnológicos que eles têm. Então, eles cunharam esse termo porque eles foram desenvolvendo todas essas tecnologias e, no decorrer desse desenvolvimento, eles foram percebendo, o que a gente está criando aqui, né? Como que é o nome disso? Então, eles cunharam o termo Sociedade 5.0, a gente não fala muito nisso, né? Mas a grande questão é, hoje, tudo que vocês verão sobre inteligência artificial e outras ferramentas também relacionadas, deep learning e tudo mais, é a respeito faz parte dessa construção da Sociedade 5.0, tá? E com isso, é óbvio, a gente tem mudança do futuro do trabalho, né, por conta de toda essa tecnologia, e a inteligência artificial aplicada para uma série de outras necessidades. Tá? Eu quero, antes de começar a entrar de fato no tema, eu quero passar um vídeo para vocês, só para vocês terem um vislumbre da Sociedade 5.0. Vamos ver. Tudo certo? Pode rodar. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world.
You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked. And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Então, a ideia aqui é justamente mostrar para vocês onde que tudo isso vai dar, né? É claro que nós entramos esse ano, né, na era da transformação digital para o mundo como um todo. Então, antes, quem não via essa transformação, achava que era muito longe, daqui a 30, 50 anos, 100 anos, hoje a gente percebe que, às vezes, em um mês de trabalho árduo do time de tecnologia, a gente consegue alcançar novas tecnologias e acessível a todos, né? Então, além disso, também tem vários papers, vários materiais. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês também esse paper aqui. Quem divulgou foi o Bill Gates no LinkedIn dele. Então, ele falou com relação ao nosso mundo em dados, a tecnologia a longo prazo. Então, esse paper, qual que é a grande sacada desse material aqui? Você acompanha a tecnologia na linha do tempo, atrelada à humanidade. Então, a sociedade 5.0, o principal fator é que você traz a tecnologia, mas coloca o ser humano no centro disso, para criar uma sociedade equilibrada e com bem-estar. Então, o nosso mundo em dados, a tecnologia a longo prazo, nós estamos nesse ponto onde diz ali, né, agora, mas ele faz um traçado desde as primeiras ferramentas, das primeiras tecnologias, né, que o ser humano teve acesso, então, passando pelos antibióticos, pelos primeiros computadores, pela bomba nuclear, descobrimento do DNA e vai seguindo, né, até a erradicação do smallpox, né, da varíola, como a primeira doença erradicada pelo ser humano. Isso foi um marco tecnológico na história humana. Nós tivemos também a questão do smartphone, então, onde todos tiveram acesso a essa tecnologia e transformou, né, o nosso mundo, a nossa realidade como a gente conhece hoje. E depois disso, nesse paper, eles trabalham a liberação, né, em larga escala para a utilização da inteligência artificial para a humanidade. Então, o ChatGPT foi a bola da vez, de fato, mas a gente sabe que tem muitas outras ferramentas, né, que a gente consegue trabalhar open source para criar uma série de outros sistemas conforme a necessidade de cada indivíduo. Então, a grande sacada está aí, porque cada ser humano ele é um universo. Cada ser humano ele tem uma realidade, tanto no ambiente de trabalho quanto nas empresas. Tanto no trabalho quanto no ambiente familiar. E dentro, né, dessa linha, a gente se pergunta assim, onde que tudo isso vai dar? Né? Como que... ok, vamos liberar em larga escala o uso da inteligência artificial para os seres humanos, mas onde que isso vai dar? Então, esse paper já fez uma previsão com relação à próxima etapa, né, que é a inteligência artificial, talvez alcançar a consciência, né, e na sequência dessa linha do tempo entre tecnologia, entre dados e o ser humano, de alcançar uma expansão do conhecimento sobre o universo, né, na tecnologia espacial, através do uso da inteligência artificial. Então, se estima que até 2100, a gente alcance aí essa expansão no espaço. Porque entendam que, para você mandar um ser humano para o espaço, hoje a gente já tem certas tecnologias, mas nós temos uma constituição muito frágil
para a viagem, né? Então, a ideia aqui é que com a inteligência artificial a gente consiga desenvolver algumas tecnologias que nos ajudem a embarcar nessa viagem e realmente conseguir expandir, né? Irmos para o espaço e também desvendarmos outros planetas e tudo mais. A gente já está vendo com o James Webb e outras tecnologias fantásticas. Então, aqui, por que eu trouxe esse paper para mostrar para vocês, né? Porque muitas das pessoas, e eu digo as pessoas não tech, que as pessoas que estão tentando saber mais, aprender mais a respeito disso, elas não têm noção ainda desses impactos, o quão grande é. Né? Então, tem pessoas que são pessimistas e outras que são otimistas. Né? Só que a gente tem que ser nenhum nem outro, tem que ser imparcial e ter um pensamento crítico a respeito de tudo isso. Né? Mas aqui nesse paper a gente tem justamente essa visão do filme como um todo, ou pelo menos a gente tenta, né, ter essa visão do filme como um todo. Então, até o pessoal gosta de usar, né, no LinkedIn, assim, foguete não dá ré. Hoje, graças ao Elon Musk, ele dá ré e ainda consegue estacionar, né? Então, graças à inteligência artificial. Então, falando de mercado de trabalho com inteligência artificial, existem várias vantagens e desvantagens e oportunidades de crescimento profissional também. Agora é hora de fazermos dinheiro, tá? Com a facilidade que a gente tem cada vez mais da utilização dessas ferramentas. Então, antes, o maior desafio que nós tínhamos, sendo da área de tecnologia ou não, o maior desafio era a gente ter acesso, era nós termos acesso a ferramentas que antes eram muito caras e apenas grandes empresas tinham acesso a elas, né? Principalmente com relação à segurança de informações, funcionalidade e tudo mais. Agora não, agora a gente consegue, através do no-code, né, em larga escala, a gente consegue criar as nossas próprias aplicações. Mas ainda o maior desafio que as pessoas enxergam no mercado de trabalho é a perda de emprego. Só que tem um estudo da Gartner que traz um percentual específico com relação à necessidade de vagas no mercado de profissionais que sabem a respeito de inteligência artificial, sabem utilizar, sabem programar, sabem implantar isso nas organizações. É um percentual altíssimo, tá? Altíssimo, a Gartner já mapeou isso. E as pessoas elas estão focando em perda de empregos, né? Isso vai acontecer, é obrigatório. Quando a gente é normal de acontecer. Quando a gente olha na história, antigamente, não sei se vocês sabem, mas quem é da minha época, né? Quando a gente fala quem é da minha época, já está meio que falando a idade, né? Está denunciando. Mas tinha um operador de mimeógrafo. E, gente, eu sempre trago esse exemplo, e teve uma turma de uma mentoria minha que tinha uma ex-profissional operadora de mimeógrafo. E eu perguntei para ela, mas e depois, como que foi para você? Eu falei, não, eu fui, aprendi uma outra atividade e vida que segue. Então, até o próprio Elon Musk fala, né, que os trabalhos que nós temos hoje, que são os brainless, que você não precisa pensar muito, respeito muito a categoria dos frentistas, tá? Mas assim, concorda comigo que se você vai encher o tanque do teu carro, você não deveria ter um intermediador. A mesma coisa com vendas. Se eu sou uma empresa e eu tenho um cliente que gosta da minha marca, eu não precisaria ter um vendedor se eu tivesse uma ferramenta que me conectasse diretamente com o meu cliente, com a minha persona. Então, a ideia agora é a gente simplificar e enxugar, né, esse traçado do ponto A até o ponto B. E olhando para o mercado de trabalho, na minha visão e na visão de vários outros especialistas, o maior desafio é a requalificação, tá? E também a questão dos cérebros. Né? A gente sabe que quem é muito bom com tecnologia no Brasil não consegue dar vazão, né, à sua performance, ao seu talento. Acaba indo para o exterior ou trabalhando para empresas de outras empresas. O Vale do Silício é um exemplo. O Vale do Silício ele é repleto de pessoas de outros países. Então, é por isso que aquela diversidade faz com que aquele ambiente seja pluralmente rico e também com várias formas de se pensar, né, com relação à tecnologia. Então, as principais vantagens, aceleração de resultado.
e também assertividade, né, mais acuracidade, e oportunidades de crescimento profissional. Então, novos cargos surgem, né? Até tinha-se essa discussão, quando, no primeiro semestre desse ano, tinha-se essa discussão com relação por exemplo, engenharia de comando, é uma profissão ou é uma competência? Você precisa ter um certificado de engenheiro de prompt ou você precisa ter apenas a habilidade? Então, o mercado já entendeu que, sim, a gente precisa desse profissional, mas, ao mesmo tempo, as pessoas elas podem também adquirir essa competência. Então, tem a especialização e tem também essa questão da competência em si, né, de você ser mais generalista. Então, eu não preciso aprender 100% engenharia de prompt, né, como um profissional da área de tecnologia, mas eu preciso, pelo menos, ter uma noção. A gente teve ontem a trilha de dados do meu querido Daru, e ontem eu estava lá como painelista, e o pessoal da área de Customer Success, eles estavam falando, olha, eu utilizo muito para justamente... a gente estava falando de ChatGPT, mas também de outras ferramentas, né, como a gente tem Copy AI, enfim, para fazer com que essas ferramentas nos ajude a ser o braço que a gente precisa para poder ter mais tempo para pensar com um pensamento crítico, avaliar, né, e tudo mais. Tá? Então, esses são alguns dos desafios. E, com isso, surge o Talento 5.0. Para quem era da área de tecnologia, isso é muito comum, né? A questão que eu vou falar agora, né? O profissional, principalmente do mercado, como a gente conhece o mercado mais tradicional, é um profissional que ele segue regras, hierarquias, ele vem daquela linha de produção, né, seriada, então o pensamento dele também é linear. Mas quem trabalha com tecnologia sabe que o pensamento linear não ajuda muito, né? Por mais que você use a lógica, mas você precisa também ter alguns pensamentos exponenciais para poder aplicar e criar, né, gerar esses resultados para os clientes. Então, o Talento 5.0 é aquele profissional que ele desafia o status quo, é um profissional que ele é autodidata. Então, a gente sempre ouviu falar assim, porque fulano de tal ficou bilionário porque ele largou a escola. Por quê? O pensamento dele, a mentalidade dele não está adequada, não foi aderente, né, àquela mentalidade que hoje as nossas universidades, as nossas escolas, elas entregam. Então, para ele não faz sentido aquilo, né? E o Talento 5.0, ele não vai ser formado numa instituição. Ele é formado através das experiências dele, né? E também com base na visão dele de mundo, das experiências, do portfólio. Então, o Talento 5.0 é um profissional que cada vez mais a gente busca no mercado de trabalho. Porque ele é o cérebro, ele tem um pensamento crítico. Então, ele não é apenas um braço para fazer aquela atividade. Ele é um profissional que pensa de fato. Então, as empresas, elas cada vez mais buscam esses profissionais, só que, ao mesmo tempo, muitas empresas não dão condições para que esse profissional performa. Por quê? Dentro do modelo de negócio da empresa ou dentro da estrutura de cultura organizacional, ela ainda é muito arcaica, ela ainda é muito linear, né? Ela não libera esse novo formato para o colaborador. E é onde a gente está tendo muita rotatividade no ambiente de trabalho, é onde os profissionais eles não se identificam mais com os valores e culturas das organizações. Então, tudo isso tem que ser repensado. Tá? E um dos meus papéis é ajudar essas empresas a olhar para isso dessa forma, sabe? Para que a gente consiga conectar novamente o propósito dos colaboradores, dos profissionais de tecnologia, com os propósitos das organizações também, tá? Fazer um ganha-ganha, né? E mais um dos desafios também é com relação ao darwinismo digital. Vocês já ouviram falar nesse termo de darwinismo digital?
Não? Tem um livro muito bom do Tom Goodwin a respeito, falando, né, sobre o darwinismo digital. Ele traz muito a questão da transformação digital focada para negócios, mas ele fala justamente dessa questão dessa migração, né, das tecnologias e como que a gente consegue encarar isso no dia a dia, né, aproveitar essas oportunidades. Porque uma coisa que eu, Vanessa, né, percebi, estudando tudo isso e trazendo isso para as pessoas, é que a gente tem muito no nosso inconsciente o que o cinema e as novelas trouxeram para nós, e até certos livros, né, como referência do que é a tecnologia, a inteligência artificial e as outras estruturas, né, que agregam esse ecossistema. Então, quando saiu o ChatGPT, eu não trouxe aqui, infelizmente, mas eu tenho printado todas as notícias que saíam na época, tá? Era muito mais assim, porque o chat vai fazer você perder o seu emprego, porque a inteligência artificial é ruim. É pura ignorância, né, com relação a isso. Mas é normal por conta do medo que as pessoas têm do novo, dessa resistência. O cinema também faz muito isso. Então, falando em inteligência, a gente imagina lá o Exterminador do Futuro, né? Acha que o Arnold Schwarzenegger vai sair do computador e vai te matar. E não é assim que funciona. Está muito mais ligado à questão do... Não sei se vocês já viram aquele filme, O Homem Bicentenário, né? É um filme clássico, passava muito na sessão da tarde, mas eu vejo essa construção do ponto de vista humano e da tecnologia muito mais no formato do homem bicentenário, que primeiro ele vai lá, compra um robô, coloca o robô lá no porão, e depois, deixa eu ver como é que funciona isso, né? E coloca ele para lavar a louça, Alexa, toca para mim AC/DC, aí ela entende outra música e coloca outra coisa. Então, você vai se acostumando, né, com toda essa tecnologia, até que, de fato, você incorpore ela na tua mentalidade e gere resultados com ela e agregue ela no dia a dia, né? Então, tem certas tecnologias que, hoje em dia, a gente não pode mais ficar sem. E essa é a beleza do negócio, né? E o termo darwinismo digital veio para nos ajudar a ter mais empatia entre as pessoas, porque como até a Yara estava falando, sempre vai ser sobre pessoas, sempre vai ser sobre pessoas. Então, uma tecnologia ela só é gerada porque um ser humano tem uma necessidade, e para aquela necessidade a gente vai utilizar, né, da tecnologia. Então, nós temos um termo que se chama, né, o migrante digital, e nós temos também o nativo digital. A grande maioria dos profissionais são os nativos digitais hoje, a grande maioria dos profissionais que estão no mercado de trabalho mais conectados com a inteligência artificial são os profissionais que são os nativos digitais. Então, são os que não precisam fazer curso para saber lidar com as ferramentas, são as pessoas mais autodidatas e tudo mais. Só que, para esses profissionais, falta a experiência. Então, você só aprender com a IA, você se limita a não ter a experiência empírica de certas situações. Já o migrante digital é aquela pessoa que viveu uma boa parte da vida sem essas tecnologias e aprendeu a utilizar ela no dia a dia conforme ela foi sendo implantada, né? Então, o migrante digital ele tem uma resiliência, uma adaptação muito maior se comparado às novas gerações. Isso são estudos, tá? Vanessa, mas você está dizendo que uma geração é melhor que a outra? Não, muito pelo contrário. Eu acredito fortemente, eu vejo isso nas grandes corporações, que a chave para a gente diminuir esse conflito entre essas gerações, tanto do migrante digital com o nativo digital, é você justamente conectar essas duas gerações, essas outras gerações, para que elas aprendam entre si. Então, eu até brinco, né, que a gente tem o dinochefe nas empresas. No meio tech também tem muito dinochefe, tá? Que eu sei, não é porque é tecnologia que não tem. Então, o pessoal que sempre quer fazer da mesma forma, e é aquele profissional assim, que é resistente à mudança, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga fazer uma mentoria reversa, muitas vezes. Então, quem aqui tem um parente, um vô, uma mãe, um pai, que, olha, conserta aqui para mim meu celular que ele bloqueou. Daí você vai ver, tá cheio de vírus. Com a minha mãe é sempre assim. Então, essa pessoa que é um migrante digital, ela sabe o que ela quer usar ali na tecnologia, ela só não sabe como corrigir aquilo. Então, ela precisa de alguém mais
jovem, com empatia, muito amor no coração, Jesus no coração, né? Para ter paciência de lá, tá bom, ó, tá aqui, mas não clica no vírus de novo. Daqui a uma semana tá lá tudo cheio de vírus, né? Corrente e tudo mais. Então, eu só estou trazendo esse caso porque a gente precisa, de fato, e eu vejo que a grande questão é a escutativa e a empatia. Então, de fato, a gente ouvir o que o outro precisa e ajudar ele também a chegar nesse novo meio tecnológico que a gente está experimentando. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo certo? Legal. Desenvolvimento de habilidades para o futuro do trabalho. Ontem a gente estava falando na trilha de dados a respeito das competências, né? Mas precisa trazer computadores para as pessoas aprenderem a lidar com a tecnologia. A gente tem um problema estrutural, nosso país não dá conta e tudo mais. Só que um ponto que eu trago para vocês, tá, é assim: para lidar com a tecnologia, você precisa ter pensamento crítico, precisa ter competências, soft skills, antes de ter acesso a essa tecnologia. Então, você precisa, por exemplo, como habilidades sociais, pensamento crítico, solução de problemas, colaboração em equipe, habilidades cognitivas, como raciocínio lógico. Aqui estatística, análise de dados, né, com relação à habilidade cognitiva, social e depois vem a tecnológica. Então, através de programação, cibersegurança, análise de sistemas. Por quê? A grande questão é, ok, eu tenho uma ferramenta, só que se eu não tiver um pensamento crítico de como utilizar essa ferramenta, é a mesma coisa que a gente faz com o ChatGPT. Eu boto para ele, chat, me gera um código. Ele vai lá e gera. Só que se você não tiver um pensamento crítico, se aquilo ali faz sentido ou não, né, e se você vai conseguir aplicar ou não, se vai funcionar ou não, você é simplesmente uma ferramenta que está ali gerando, mas não tem um cérebro por trás, né? Então precisa ser supervisionado, e para isso você precisa ser um cérebro e não um braço. Então até tem um colega meu que ele é gestor de uma empresa de tecnologia, ele falou, eu sei quando a pessoa traz para mim um código gerado pelo ChatGPT, né? Não tenta me enganar, porque o profissional ele simplesmente faz rapidinho, coloca lá, dá um bug, não funciona, e aí? Como é que corrige isso aqui? Deixa eu voltar lá e perguntar. Então a gente precisa começar a fomentar mais esse pensamento crítico nas pessoas, porque até no lançamento do Copilot da Microsoft, o principal ponto de marketing que eles trouxeram foi justamente isso. A gente voltar a ter pensamento crítico, conseguir analisar o que a gente está fazendo, ter tempo para trabalhar com qualidade, que hoje ninguém mais tem, né? E deixar com que a ferramenta faça o trabalho braçal ali para você, né? Então, o desenvolvimento de habilidades para o futuro do trabalho é muito importante. Então, na minha visão, a gente precisa, de fato, voltar e olhar um pouco mais para o ser humano, para desenvolver melhor esse ser humano, para daí sim falar em tecnologia. Tá? Até um ponto interessante aqui, com relação à habilidade tecnológica, alguns anos atrás saiu uma pesquisa falando a respeito dos idiomas, né? Então, assim, qual é o terceiro idioma que a gente deveria aprender? Esse terceiro idioma, todo mundo achava que era uma língua indiana ou China, né? Falar o mandarim por conta dessa questão da ascensão dessa potência econômica, né, que é a China, mas, na verdade, não. O que a pesquisa constatou? Que o primeiro idioma é o idioma nativo das pessoas, o segundo idioma é o inglês, que é uma linguagem universal hoje, né, para a humanidade moderna, e a terceira linguagem, o terceiro idioma é a programação. Então, isso saiu alguns anos atrás e as pessoas não... capaz, né? Vou ter que aprender a programar. Na verdade, o que a gente está vendo hoje é todo mundo lá se esforçando no no-code, né? Achando que está arrasando no no-code para conseguir criar essas ferramentas, né? E aqui é um ponto muito importante. Quando eu estou dando as minhas palestras para executivos, a maior dificuldade deles é assim, Vanessa, eu tenho ideias, eu quero fazer...
Essa aqui é a experiência do usuário, né? Eu tenho ideias, eu quero fazer acontecer, mas eu não sei como fazer. E tem ferramenta que não adianta no no-code, você se limita, né? E a pessoa ela não consegue aprender a programação num tempo recorde. Então, uma sugestão que eu sempre dou é conecte-se com profissionais de tecnologia que queiram empreender. Então, sempre sugiro o Freela, o Workana, esses sites, né, para eles colocarem esses projetos e conseguirem se conectar. Então, uma sugestão que eu dou para vocês que estão assistindo aqui presencial e até em casa, essa é a hora da gente fazer dinheiro. Vamos combinar que é a real. Por quê? A gente tem acesso fácil a essas tecnologias, cada vez mais vai barateando, né, conforme as pessoas vão utilizando. Então, conecte-se com pessoas de outros nichos e vejam o que vocês conseguem, em parceria com elas, trabalhar novas ferramentas e novas soluções. E quem enriquece é aquela pessoa que ela consegue popularizar alguma ferramenta, facilitar e ajudar as pessoas. Então, não adianta só a gente criar tecnologia por criar, né? A gente precisa ter uma dor específica do mercado e fazer e acontecer. Então, agora a gente vê muito forte, e vocês vão acompanhar essa evolução dos micro SaaS, né? Quem usa TikTok, Kawaii, o X, perdão, sacrilégio agora, o X, né? Quando a gente vê através dessas plataformas, ali tem muitas pessoas falando a respeito de micro-SaaS, principalmente em inglês, mas quem quiser fazer conteúdo, já estou dando aí uma dica, tá? Por favor, falem de micro-SaaS, ensinem as pessoas não techs, né, para falar de micro-SaaS, para fazer o micro-SaaS, porque é muito importante, tá? Para fazer dinheiro agora aproveitar essa onda, esse hype. Então, o futuro do trabalho reinventado, né? Aqui eu trouxe uma publicação da Gartner falando do futuro do trabalho reinventado. Então, você tem duas dimensões, né? Os outcomes de business, então as saídas dos negócios, que são o design do trabalho centrado no ser humano, então sempre vai ser sobre pessoas, então cada vez mais a gente vai ver as políticas das empresas sendo desenvolvidas para melhorar o ambiente de trabalho, qualidade, sustentabilidade emocional, para a gente parar de ficar trabalhando 36 horas por dia e começar a viver de verdade, a respirar, tá? Também faz parte dessa dimensão a repensar o espaço de trabalho. Então, uma grande reclamação como profissional de RH eu recebo é assim, Vanessa, quero contratar, mas a pessoa só quer trabalhar remota, né? Só quer trabalhar remota. E as pessoas falam disso de uma forma pejorativa. E eu sei que não é pejorativo você trabalhar remoto. Quem trabalha aqui em São Paulo sabe o sufoco que é trânsito, desperdício de tempo de vida, né? Então, trabalhar remoto é muito bom e super funciona. Eventualmente, talvez um trabalho híbrido para ajudar. Vai lá uma vez só para mostrar, né? Para bater o cartão, sei lá, conversar com o pessoal, fazer um social, happy hour, ainda criar essa conexão presencial com a empresa, mas a ideia aqui da Gartner é falar, a gente precisa repensar os espaços de trabalho também. Além disso, a mudança dos talentos e das competências, das habilidades, então, uma vez a gente teve que aprender sobre datilografia, a gente precisou aprender Excel, Word, PowerPoint. Hoje a gente já precisa aprender, né, se requalificar com relação ao Copilot que está vindo, também ao Google, né, ao Do It AI que ele está trazendo e outras ferramentas que estão surgindo que a gente normalmente utiliza no dia a dia corporativo, tá? E claro que outras ferramentas que eu acabei não citando, né, porque o mundo é mais do que essas duas. Também tem, né, a questão do digital, então criar uma cultura digital dentro das organizações. O Brasil ainda é um país muito limitado com relação a isso, então cabe a vocês ensinarem esse caminho nas empresas, tá? Sendo de tecnologia ou não. Porque uma das perguntas que me fazem, tá, Vanessa, como que eu faço para criar uma jornada digital para o meu empregado? Porque se fala muito da qualidade da jornada do empregado, de receber muito bem ele no ambiente de trabalho, que na minha visão é o mínimo que a gente tem que fazer, né? É receber esse profissional muito bem, garantir com que ele se sinta bem no ambiente de trabalho, garantir a diversidade dentro das organizações, garantir que esse colaborador ele receba tudo o que ele precisa para poder performar. Eu não sei vocês, mas eu já tive 2 crises de burnout trabalhando.
né? E o que eu aprendi com isso? Porque o burnout, a gente acha que é quando a gente trabalha demais, né? Trabalha demais e acaba queimando ali todas as fichas, tudo que a gente tem ali, né? E, na verdade, o burnout também acaba acontecendo quando a gente não tem ferramenta de trabalho suficiente. Então, você faz um trabalho hercúleo, né? Fica preenchendo vários sistemas, várias coisas, para alcançar um resultado desse tamanho. E, com isso, você fica queimando ali a tua cabeça num processo que não precisaria acontecer, sabe? Então, aqui, a gente precisa mesmo melhorar essa jornada digital e trazer essas ferramentas para ajudar o colaborador a, de fato, ser um ser pensante e não só um braço na organização. Tá? E, com isso, a gente acaba fazendo mais sem ter que contratar mais pessoas para a empresa. Então, cada vez mais a gente vai ver essas empresas menores, startups e outras, crescendo, porque elas têm mais agilidade e é mais fácil de fazer essas mudanças. Do ponto de vista de talento e outcome, a gente tem o gerenciamento, né, aqui da parte de talentos, é o gerenciamento do mundo híbrido. Então, a gente fala muito, principalmente no marketing digital, do mundo phygital, que é quando eu tenho essa interação do digital com o presencial. E também Reshaping the Culture, que você vai reconstruir a cultura da organização. Tá? Então, tudo isso é o futuro do trabalho. Então, a gente tem várias novas oportunidades, né? E a era de ouro da inteligência artificial. Por que eu trago esse tema, né? A era de ouro? Para alguns, isso, Vanessa, isso para mim eu sei desde lá de Gênesis, que a IA ela é sensacional e não é tão rápido quanto as pessoas acham e também não é tão transformador como as pessoas acham, porque tem muita programação e tudo mais. Mas a grande questão da era de ouro das inteligências é o quê? Gente, o ChatGPT, ele desaposentou Bill Gates, para vocês terem uma noção. O ChatGPT, ele fez com que a Microsoft fechasse parceria com a Meta. O ChatGPT fez com que a Google fizesse uma live e o mundo inteiro viu as fragilidades que alguns sistemas da Google têm, né? Mas depois eles vieram, retomaram e tudo mais. Então, agora é a era de ouro das IAs e todas as ferramentas que a gente conhece, elas querem muito ter ou têm ou melhorar o que elas já conhecem de inteligência artificial. Então, é de fato a era de ouro das inteligências artificiais, isso é nítido, e cada vez mais a gente precisa entender, essa é a hora da gente fazer dinheiro com tudo isso. Tá? Essa é a hora. E, gente, vamos combinar que está na mão de vocês. Entendeu? Isso. Então, sejam protagonistas da história de vocês, criem o futuro de vocês. Tá? E o que eu queria trazer para vocês também é assim, Vanessa, para onde que eu olho? Né? Se eu quiser ver um case acontecendo, eu vou olhar basicamente para 3 países, tá? Como sugestão. E eu já vou encerrar. Primeiro, China, tá? Porque não se fala muito aqui, mas a China ela já usa a inteligência artificial há muitos anos. Ele já tem toda uma construção social através da inteligência artificial. Eles usam nas crianças alguns equipamentos, alguns gadgets que eles fazem a leitura na educação das crianças. O WeChat, para quem não conhece, o WeChat, você não tem o dinheiro físico, você vai nas lojas e utiliza só o WeChat, é inteligente. Então, através daqueles dados ali, o governo sabe tudo que você faz, como que você anda, caminha e tudo mais. Israel é um polo, é um celeiro de inteligência, então o Israel é fantástico. Eles têm uma série de papers e materiais que também, e tecnologias, né, que a gente precisa aprender aqui no Brasil. E Estados Unidos, obviamente, né, com relação ao Vale do Silício e também com relação ao Kendall Square. Tá? Então, essa é a minha sugestão para vocês. Tá? E fica a minha mensagem, seja o criador do seu futuro. Então, seja a primeira pessoa a fazer a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. Tá? Aqui ficam os meus contatos e quem quiser se conecta comigo lá no LinkedIn, lá no Instagram, sou super acessível e é um prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada. Salva de palmas para a Vanessa. Muito obrigado, Vanessa.